Capítulo 642, Saia. Uma gota de suor deslizou lentamente pela testa de Giles. Depois de ouvir o que aconteceu no bairro pobre de Colum, Giles não estava muito preocupado. Afinal, o rei de Chambord não estava aqui. Foram apenas os poucos garotos fracos que foram salvos pelo rei há pouco mais de meio ano. Foi por isso que ele decidiu vir para cá com os soldados de elite. Eles eram apenas crianças pobres. O que eles podem fazer depois de cerca de meio ano? Embora não possamos ofender o rei de Chambord de fazer algo com eles, ainda podemos assustá-los um pouco. Podemos ameaçá-los um pouco antes de soltá-los, isso deve resolver bem essa situação, ele pensou. No entanto, ele nunca esperou que aquelas crianças pobres que eram como formigas em seus olhos antes pudessem ficar tão poderosas. Agora, ele era a formiga. Embora ele fosse o mestre número 1 do portão Hot Spring, ele ainda não era páreo para essas pessoas. Era inimaginável. Giles estava em uma situação embaraçosa. Se ele realmente se desculpasse e admitisse a derrota na frente de milhares de soldados da Legião do Vento Rápido, então o seu título como um mestre número 1 do portão Hot Spring se tornaria uma piada, e todo mundo riria dele. No entanto, o que ele poderia fazer se ele não quisesse se desculpar? Esses assassinos eram muito mais poderosos dele, e eles eram apoiados pelo rei de Chambord, que não podiam nem mesmo ser retidos pela família real de Zenith. O que tornava Giles mais desesperados era que, mesmo que ele pudesse encontrar uma maneira de deter essas pessoas, o que ele poderia fazer depois? Ele não podia puni-los ou matá-los. Afinal, o rei de Chambord era excessivamente protetor com seu povo. Se aquele insano governante enlouquecer, toda a família Ptolemy e o portão Hot Spring podem se transformar em cinzas sob sua raiva. Giles não estava disposto a admitir a derrota, mas ele não podia fazer nada sobre isso. Esta foi a primeira vez que Giles sentiu a impotência de um fraco. O quê? Porque você ainda está aqui? Inzaghi franziu a testa e zombou. Se você não sair daqui agora, não me culpe por não ter lhe dado a oportunidade. Antes do pôr do sol de hoje, todos os membros da família Ptolemy precisam caminhar até este pátio em roupas simples e prestar homenagem ao tio York e a todos os meus amigos que foram mortos aqui há mais de meio ano. Além disso, eu preciso que seu pai mate pessoalmente Colum, o perpetrador desse incidente, bem aqui. Você precisa experimentar a dor que experimentamos e também removerá um tumor do portão Hot Spring. Se você fizer o que eu disse, isso acabará com isso. Caso contrário, a família Ptolemy será aniquilada quando a lua nascer esta noite. Giles ficou enfurecido. Ele não esperava que esse cavaleiro negro apresentasse um requisito tão difícil. Ele gritou: não vá longe demais. Ir longe demais? A zombaria no rosto de Inzaghi se intensificou. Ele acrescentou: não importa. Eu não quero mais falar com você. Apenas um lembrete amigável. Você precisa aprender a admitir a derrota e se render quando você é fraco. Se você acha que tem o poder de resistir e lutar, estarei esperando aqui por você. Por enquanto, se você não quer morrer, saia daqui. Passe o que eu disse ao tomador de decisões da família Ptolemy. Foi um tapa na cara. Assim que Inzaghi terminou de falar, uma série de barulhos soou como se estivesse ressoando com o que Inzaghi disse. Os arqueiros que estavam por trás das formações da frente ofegaram quando sentiram que uma rajada de vento soprava. Eles estavam todos puxando seus arcos, mas as cordas de arco, que eram feitas de músculos duros, mas elásticos, foram cortadas ao meio como cabelos. Perto de 200 fortes arcos foram transformados em lixo, mas ninguém viu as pessoas que o fizeram. Isso foi muito assustador. Ficou claro que seus oponentes não queriam matar ninguém. Caso contrário, não seriam cordas de arco que fossem cortadas, mas seus pescoços. Ninguém poderia se defender contra isso. Giles estremeceu incontrolavelmente. Toda a sua coragem desapareceu instantaneamente. O destino de sua família estava agora em suas mãos, e essa pressão o estava sufocando.
Sua postura arrogante e poderosa derretia como a neve em um dia quente de verão, e ele teve que baixar a cabeça sob o olhar de Inzaghi. Depois que ele chutou o chão, seu corpo se transformou em um traço de chamas e desapareceu em um flash. Retirada. A voz de Dilly soou de longe. Mais de 1000 soldados de elite que vieram para cá em alto astral perderam a moral. Depois de ouvir esse comando, eles rapidamente se moveram e desapareceram como a maré caindo, deixando um monte de pegadas bagunçadas no chão. Daniele, que assistiu com espanto, teve sua compreensão do mundo ao seu redor invertido de cabeça para baixo. Philip derrotou Dillis, que é um mestre número 1 do portão Hot Spring. E ele venceu tão facilmente. O que surpreendeu ainda mais Daniele foi que uma das 10 principais legiões de batalhas de Zenith, a Legião do Vento Rápido, recuou em pânico depois que Inzaghi disse algumas coisas. Parece que o Dillis está realmente com medo do poder por trás do Philip. Poderia ser que o Philip está mesmo sob o lendário rei de Chambord. E ele é muito valorizado. Que tipo de pessoa é o rei de Chambord realmente? Ele nem apareceu aqui, mas o nome dele é o suficiente para assustar a família Ptolemy que esteve no portão Hot Spring por muitos anos. Mesmo Dillis, que é um guerreiro de 6 estrelas, não se atreve a fazer nada, mas a fugir. Embora Daniele tenha ouvido falar do rei de Chambord e de outros mercenários, ela ainda estava triste com a morte de seus entes próximos e concentrou sua atenção em treinar e cuidar desses órfãos. Portanto, ela não sabia muito sobre o rei. Neste momento, esta linda guerreira de repente percebeu que ela só ouviu falar desse nome antes, mas não sabia nada sobre ele. Ela estava curiosa para saber quem era esse homem lendário. Tudo bem, Daniele, não fique aí parada. Vá comprar algumas carruagens mágicas na cidade. Depois de tudo isso, vamos voltar para a cidade de Chambord. Ninguém vai intimidar crianças lá, e as crianças podem aprender com os melhores professores e instrutores. Se você quiser, pode até estudar lá também. Inzaghi disse ao entregar uma sacola cheia de moedas de ouro para Daniele, que ainda estava em choque. Então, ele pediu a Owen e Raul para ir com ela para comprar as carruagens e roupas que eles podem precisar. No caminho, essa guerreira não conseguiu conter sua curiosidade. Ela puxou as orelhas desses 2 homens jovens que ela não via há mais de meio ano, e perguntou-lhe sobre o que aconteceu com eles depois que eles se separaram. Esta foi a primeira vez que Daniele ouviu suas experiências, e ela ficou feliz que os 5 tiveram tanta sorte. Então, Philip é agora o primeiro discípulo do rei de Chambord, uma das pessoas mais poderosas do império. Sua identidade é de prestígio, e até mesmo o líder da família Ptolemy teria que sair e cumprimentá-lo. Não é de se admirar que Dillis não ousasse dizer nada depois de Philip tê-lo repreendido. Ela pensou. Esta foi a primeira vez que Daniele teve tanto dinheiro, e ela sentiu uma emoção quando guardou isso sob proteção. Após cerca de 2 horas, eles compraram todas as coisas que poderiam precisar no caminho de volta para Chambord. A maioria das coisas foi comprada por Owen e Raul desde que Daniele nunca ouviu falar dos itens que eles compraram. Afinal, Daniele não tinha experiência em planejar viagens longas. Quando tudo foi comprado, eles contrataram alguns cavalariços e voltaram para o bairro pobre. No entanto, todo o bairro foi cercado novamente pelos soldados de elite da Legião do Vento Rápido, e ninguém sabia o que estava acontecendo por dentro. Todas as pessoas que queriam ver o que estava acontecendo foram empurradas pelos soldados, e Daniele e os outros 2 cavaleiros negros foram bloqueados também. Pare! Saia, ou você será morto! Um poderoso comandante militar da Legião do Vento Rápido disse a eles enquanto os soldados o protegiam.